Mas eu quero convidar então os irmãos a pensarmos sobre as razões para priorizarmos a família a partir da leitura do livro de Salmos, capítulo 78. Leremos versículos de 1 a 8, para pensarmos então sobre as razões para priorizar a família. Vamos ficar de pé mais um momento, apenas um tempo suficiente para acompanharmos a leitura, e logo em seguida os irmãos poderão ficar à vontade. Salmos 78, de 1 a 8. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Podeis assentar, que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. O cenário do contexto de composição deste salmo pode ser imaginado da seguinte forma: Asaf, um dos líderes do culto em Israel, está diante do povo reunido no templo em uma de suas celebrações. E ele então profere um sermão. Ele começa a exortar o povo. E ele faz isso através de parábolas ou de histórias de vida, de enigmas dos tempos antigos, ou seja, de situações vividas pelo povo que trazem ensinamentos. E ele começa então a narrar a história da intervenção de Deus na vida do povo, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Mas ele usa uma estratégia, irmão João Ribeiro, que não era tão convencional. Em vez de enfatizar apenas os pontos positivos, ele começa a contrastar a fidelidade de Deus com a infidelidade do povo, a misericórdia de Deus com a obstinação do povo. E começa a mostrar como Deus foi gracioso, mesmo diante de um povo desobediente que quebrava a sua lei. Nós podemos ler algumas partes desse salmo para entendermos no todo. É um salmo longo, nós vamos nos concentrar nos versículos iniciais, de 1 a 8, que é a introdução desse salmo. Mas vejam, meus irmãos, já no versículo 10, quando Asaf diz: não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Ele começa a confrontar o povo. O versículo 17, ele diz: mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele. Ainda assim quer dizer, depois que Deus foi misericordioso, salvou o povo do Egito e conduziu o povo pelo deserto, ainda assim prosseguiram em pecar contra ele, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Nós vamos agora para o versículo 32 e vem de novo a expressão: sem embargo disso, sem levar em conta isso, sem considerar os feitos de Deus, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Agora o versículo 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, o Senhor, nem foram fiéis à sua aliança. E aí vem o contraste. Ele faz isso muitas vezes ao longo dos 72 versículos desse salmo. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade, não destrói. Isso é um ponto que me impressiona. Não destrói. O pecado do povo poderia ter destruído ele, mas Deus não permite que as consequências
do engano, do erro, do vacilo, do distanciamento da santidade de Deus, destruísse o povo. Não destrói. Antes, versículo 38, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e na solidão o provocaram? Tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel, não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário, e como no Egito, operou ele os seus sinais. Imaginem que numa celebração onde todos estão festejando a colheita, a saúde, o quanto Deus abençoou durante aquele ano, o pregador decide fazer o sermão logo assim, de confronto. Mas foi isso que ele fez. E não sabemos exatamente a ordem, mas depois isso se tornou uma composição, se ele já havia composto ou se depois foi composto a partir desta sua fala diante do povo. O que ele está fazendo aqui, meus irmãos, nós entendemos, nos apresenta um princípio. Poderíamos continuar exemplificando a partir de outras passagens, mas aqui está um princípio. É assim que nós devemos ler a história, é assim que nós devemos entender a história de Deus com o seu povo e, por consequência, a nossa história de fé diante de Deus. O princípio é: Deus age com graça, antes mesmo de exigir obediência. Deus atua na vida do povo, livra, protege, cuida do povo e depois apresenta as exigências para que essa aliança se perpetue. Na nossa vida é assim também. Primeiro Deus é gracioso, nos salva em Cristo Jesus e depois Ele nos chama ao discipulado, à renúncia, à obediência a cada dia. É assim, meus irmãos, é assim que devemos entender a história do povo de Israel e também a nossa história. Toda vez que nós estivermos envolvidos numa situação cujas consequências estão prestes a nos destruir, seja no âmbito do relacionamento pessoal, seja através de uma condição física, econômica, nós devemos entender, não é a ausência da graça de Deus. Talvez seja Deus nos corrigindo por erros que nós cometemos, ou vítimas de erros dos outros, nós somos às vezes, mas não é a ausência da bondade de Deus, da sua presença, não, é Deus nos protegendo, nos livrando, mas depois Ele vai nos exigir uma resposta, um comprometimento. Eu aprendi com o pastor Carlos Macorde, e eu tenho citado com frequência, porque a influência é contínua, que a graça de Deus é Ele nos dando primeiro aquilo que Ele exige de nós. Graça é Deus nos dando aquilo que Ele exige de nós. Deus exige de nós que sejamos uma família cristã, que sejamos uma família obediente à sua aliança, que sejamos uma família que testemunhe no mundo, mas antes Ele nos dá a sua graça, a sua presença, o seu cuidado a cada dia. É isso que Asaf nos ensina. E, meus irmãos, nós precisamos ter uma lente para a leitura da história. Hoje nós estamos vivendo um tempo de polarização política, ideológica, no mundo inteiro, não só no Brasil. E já se tornou até um ditado popular, que quem domina a narrativa, né? Quem domina a narrativa, quem conta a história e faz prevalecer o seu viés, domina. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus como contar a história do povo e como contar a nossa história. Contar a nossa história a partir da graça de Deus e a partir do chamado de Deus, do seu propósito para a nossa família. George Santayana disse uma frase que se tornou célebre: aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Asaf nos ajuda não somente a lembrar do passado. Esse salmo não é apenas um salmo didático e histórico, não é mera repetição. É um ensinamento de como ler a história, de como entender o agir de Deus na história, que nós temos na sua palavra revelação suficiente para isso. Encontramos, portanto, neste salmo uma forma de ler a história de Deus na nossa família e encontramos também razões
exatamente relacionadas com isso para priorizarmos a nossa família. Precisamos conhecer essas razões. Eu separei apenas 2 por conta da exiguidade do nosso tempo, mas quero compartilhar com os irmãos 2 razões pelas quais devemos priorizar a nossa família diante das demandas do mundo. Porque o mundo continuará com as suas demandas, os seus compromissos. E nós já temos falado sobre isso aqui em outras oportunidades. Se você não se organizar financeiramente, as instituições financeiras vão exigir compromisso de você, vão fazer propostas e você vai a reboque. Se você não organizar o seu tempo, no seu trabalho, o seu supervisor, o seu chefe já tem uma agenda para você. Se você não se organizar diante do acesso à internet, às redes sociais, você nem perceberá o quanto de tempo você perde lá. Você precisa responder ao chamado de Deus. E essa resposta ao chamado de Deus se dá através da priorização da família, diante do mundo. Porque, como eu tenho repetido, se você não priorizar o relacionamento com Deus, não priorizar a sua família com o propósito que ela tem diante de Deus, você já estará servindo, já estará dedicando o seu tempo, os seus recursos a outro Senhor, a esse sistema que é o mundo. A primeira razão que eu encontro nesse texto, diante de outras possíveis, é que a família deve ser priorizada porque a família desenvolve uma base para a adoração a Deus. A família recebeu um chamado, ela tem um propósito diante de Deus. Criar um ambiente de formação das novas gerações na adoração a Deus. Desenvolver uma base para a adoração a Deus. É isso que o texto nos diz. O que ouvimos e aprendemos e nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos à vindoura geração. O que contaremos? O que contaremos? Primeiro, os louvores do Senhor. Que existe um Deus vivo e verdadeiro que é digno de ser adorado e que precisa ser conhecido através da proclamação, mas através da experiência. Segundo, o poder de Deus. Esse Deus é vivo, esse Deus atua, esse Deus se relaciona conosco. Ele demonstra o seu poder. Nós precisamos transmitir isso às novas gerações. E as maravilhas que fez. Nós precisamos ter um salmo como esse, composto em função da história da nossa família, o salmo da nossa família, das maravilhas que o Senhor fez. Então, é na família que nós vamos aprender sobre o poder de Deus na história e vamos transmitir isso de forma contínua. Por quê? Qual o objetivo? Por que a família precisa se organizar para ser a base da adoração, a base do culto a Deus, a formação de uma geração de adoradores? Porque na família, e só na família, nós podemos aprender de forma natural a simplicidade da fé. A simplicidade da fé. Sem artificialidade, sem uma sistematização. A simplicidade da fé não se aprende no seminário. Eu passei 5 anos no seminário. Lá eu aprendi a sistematização da fé, da teologia. Mas a fé se aprende no dia a dia. E o lar é um ambiente prioritário. É um ambiente privilegiado para que isso aconteça. O versículo 7 diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos. É no lar onde isso se torna possível. Se lembrar dos feitos de Deus, obedecer aos mandamentos do Senhor, ou seja, conhecer a graça e se comprometer à obediência. Deus entra na história, intervém, faz prodígios, sinais, maravilhas. Isso é a graça de Deus. A graça de Deus que chama Abraão. E depois a lei do Senhor que é dada ao povo através de Moisés. Conhecer a graça para poder obedecer aos mandamentos. Mas aqui há um destaque. O versículo 7 usa uma palavra para confiança, que é kezel, que significa lombo, as costas. Essa região aqui. Tem até uma gordurinha, né? Mas aqui é uma proteção da coluna. E essa região aqui, eu não sou especialista não, o pastor Igor é que pode explicar isso aí, o Natan também. Mas eu tive que ver lá o que é que significa. É essa região aqui que protege a estrutura óssea e dá estabilidade ao movimento. No animal,
é o lombo que suporta o peso, a carga e mantém a estabilidade do animal para transportar. Mas nós também, no movimento, nós precisamos disso aqui, seguro. Precisamos treinar isso aqui. Lombo, é porque no hebraico a palavra é muito concreta. Depois ela passa a ter o significado a partir do contexto. O que o texto está dizendo é que nós precisamos descansar na segurança que Deus nos transmite. Deus é confiável, você pode descansar nele. A confiança aqui significa se apoiar em Deus. E o movimento da sua família, a história da sua família está segura, porque está apoiada no Senhor. Onde, meus irmãos? Onde nós aprendemos isso? A não ser na nossa família. Olhando o testemunho dos nossos pais, dos primeiros que se converteram no nosso lar, daqueles que nos encorajam na fé e que estão próximos de nós e que nos conhecem. Aprender a depositar a confiança no Senhor, para ter estabilidade no movimento, no projeto de vida, no desenvolvimento pessoal, estabilidade. Porque os desafios vêm, porque as crises, as perdas vêm, e nós precisamos ter essa estabilidade. E como adquirimos isso? Através da simplicidade da fé. É assim que eu estou nominando. Simplesmente crer. E eu confesso a minha dificuldade, porque nós temos muitos poréns, meus irmãos, muitos sis. Antes de crermos realmente, nós resistimos. Mas e se? E eu já percebi que uma fraqueza minha vem embalada no que parece ser uma habilidade, a capacidade de projetar cenários e de desenhar o futuro e de fazer previsões e possibilidades. Mas isso é uma armadilha, porque no meio de tudo isso está uma fé que ainda não é simples o suficiente para simplesmente crer. Confia ou não confia? Confia ou não confia? O Deus vivo e verdadeiro que entrou na história, que livrou o povo da escravidão no Egito, que o protegeu no deserto, que o assentou na terra prometida, esse Deus já agiu com graça na história do povo. É isso que Asaf quer dizer. Ele é digno de confiança. Conte essa história, mas conte essa história na perspectiva de Deus. Meus irmãos, nós podemos sair do âmbito do estudo bíblico, do âmbito do culto, e acessar as informações que a neurociência já podem nos dar com uma boa margem de segurança. Pergunte à neurociência. Nós não somos especialistas aqui, nós precisamos que os estudiosos elaborem esses estudos e apresentem de uma forma que pode ser comunicado. O que é que eles dizem? O que é que a neurociência diz sobre o ensino religioso, o ensino no lar? Diz que, por exemplo, está relacionado com a saúde mental. A psicóloga pode nos ajudar. Saúde mental, resiliência, empatia, tudo isso é aprendido através do ensino religioso. Está relacionado até mesmo, e isso para mim foi surpreendente, com a saúde física. O ensino religioso no lar alivia o estresse, ajuda a controlar a pressão arterial, a função imunológica. Tudo isso não está na Bíblia especificamente não, mas a neurociência tem comprovado que é um resultado. Asaf não poderia usar essa linguagem moderna, essa linguagem científica, mas o que ele está dizendo é: essa família será cuidada por Deus, e ela será preservada, e ela terá um testemunho a dar. Haverá uma recompensa, haverá um resultado. Deus abençoará essa família. Nós podemos confiar, meus irmãos, no Deus a quem nós servimos. Louvado seja o Senhor. Chesterton, o erudito inglês, considerado um dos maiores defensores da família e do cristianismo no século XX, ele disse sobre a família o seguinte: a família é a coisa mais importante do mundo. Eu gosto de frases simples assim, porque vinda de um erudito, ele poderia dizer de tantas formas. Ele diz assim: a família é a coisa mais importante do mundo. A família é a primeira e mais importante instituição social. É a instituição original, a instituição natural, a instituição divina, a instituição da humanidade. E depois ele diz: mas não é apenas uma instituição, é um milagre. A coisa mais extraordinária do mundo, disse Chesterton, é um homem comum, uma mulher comum
e seus filhos comuns. Você e eu, pessoas comuns, revelam o poder extraordinário de Deus. Porque nós estamos aqui, meus irmãos. Vocês estarem aqui me dão um privilégio, porque por trás da presença de vocês aqui tem uma história de fé. Tem uma história da intervenção de Deus, de milagres realizados por Deus. A presença de vocês aqui, para mim, é um testemunho. Por isso que muitas vezes, em crises de fé pelas quais eu já vivi, eu simplesmente, no meio do povo de Deus, fechava os olhos e ouvia os louvores. Porque muitas vezes nós precisamos lembrar, trazer à memória, o quê? Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós precisamos repetir essa história, mas com o objetivo de ensinar uma fé simples. Por isso a família deve ser priorizada. Porque se nós estamos vivendo de acordo com as demandas do mundo, no ritmo do mundo, segundo o estilo de vida natural para as pessoas que não têm Deus, nós não vamos priorizar a família e nós já estaremos nos distanciando desse ideal. O que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, toda a família deve orar e ler a Bíblia juntos. Não me conformo com uma família cristã que não separa pelo menos um momento na semana para orar e ler a Bíblia juntos. Não tem justificativa. E eu estou falando isso de mim. Porque se não começar na minha casa, eu que sou pastor, que autoridade eu teria para falar para os irmãos? Mas não é possível. Não tem justificativa. É preciso pedir perdão a Deus. Porque pelo menos uma vez por semana, você precisa ler os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que o Senhor fez, para que as próximas gerações tenham o que dizer. Porque senão elas vão reproduzir o que está sendo bombardeado em suas mentes. A influência que ela recebe dessa cultura sem Deus. O que é que o casal pode fazer para priorizar a família e para que a família crie esse ambiente? Servir juntos. Pedir a Deus que mostre como vocês podem servir juntos, a começar na igreja, nos ministérios da igreja. Mas depois, fazendo uma conexão de tudo que vocês fazem, como casal. Quando nós começamos a orar nesse sentido, eu e Ana, nós viemos parar aqui em Divinópolis. Estávamos lá em Catu, na Bahia. Começamos a orar nesse sentido, 2 anos antes de vir para cá. E nós dizemos: Senhor, nós queremos servir juntos. 2 anos sem resposta. A resposta foi: pastor Alex foi para Pará de Minas. Pastor Petrone chegou aqui, junto com sua família. Por quê? Porque nós pedimos a Deus para servirmos juntos. Você não vai precisar necessariamente sair de Divinópolis, ir para o Canadá, como o pastor Guilherme e sua família hoje anunciaram aqui. Não. Mas vocês precisam estabelecer como alvo, servir juntos. Não precisa ser no mesmo ministério, não precisa necessariamente ser dentro de uma organização, mas que o que vocês vierem a fazer no campo profissional, pessoal, tenha uma convergência para que seja um jeito único de Deus agir através da história do casamento de vocês. Os pais, como os pais podem proporcionar esse ambiente que só a família é capaz de fazer? Demonstrando a fé. Demonstrando a fé viva. E aqui, meus irmãos, eu falei de reunir uma vez por semana no culto doméstico para estudarmos a Bíblia e orarmos. Isso é uma parte sistemática, uma parte necessária de instrução, de revisão das doutrinas, mas tem uma outra parte. A outra parte, sabe qual é? Sabe aquela parte que Maria escolheu? Ela escolheu a outra parte, se colocar aos pés do Senhor e meditar nas suas palavras, e acolher em seu coração o que Jesus estava ensinando, e dar uma pausa na rotina estressante do dia, e se submeter à crítica de Marta, e se sentar aos pés do Senhor, e começar a contemplar o agir de Deus, para que no momento da crise, da angústia, seja possível demonstrar que você tem fé, uma fé viva. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos fazendo uma busca do significado deste salmo para a nossa família hoje.
E você poderá continuar essa reflexão em casa. Eu quero lhe fazer algumas perguntas que podem ajudar você a fazer como Asaf fez, só que com a história da sua família. O que você ouviu e aprendeu que não pode deixar de transmitir para as próximas gerações? O quê? O que você precisa contar do que ouviu e aprendeu? Existe uma história única na sua família. Uma história do cuidado de Deus, uma história da intervenção de Deus. Como foi a experiência da recepção e da criação dos filhos? William e Fabiana estão vivendo essa história agora, para depois contarem ao Antônio. Lá em casa nós temos uma configuração que até nos ajuda em certo sentido, porque nós temos uma distância entre a Mariana e a Poliana de 9 anos. Então muitas experiências que nós vivemos com a Mariana, a gente já conta como experiência para a Poliana. Há uma distância entre as duas. Mas nós contamos também histórias que aprendemos com os nossos pais. E o que nós vivemos. Falando, por exemplo, de filhos, eu não esqueço que Ana estava grávida de Poliana. E num dia 2 de novembro de 2015. Porque ela nasceu em 16, então foi 15. A Ana havia terminado as tarefas que ela tinha determinado para aquela manhã e simplesmente ia tomar um banho e descansar. Barrigão. De repente, não, ainda não, né? Ainda não. Tenho que contar a história direito. Mas aí ela me disse que estava tendo um descolamento. Era simplesmente um feriado. Nós tínhamos que ir para Salvador. Tivemos a ajuda do pastor Jean e da Fabiana, ficaram com a Mariana, nós fomos para Salvador. Simplesmente as emergências pediátricas e as maternidades, a maioria fechadas, em Salvador. Nós estávamos a 90 quilômetros. Quando chegamos lá, ainda teve uma peregrinação. E, meus irmãos, um dos momentos em que eu mais me senti nas mãos de Deus, com necessidade de ter uma fé simples. Porque naquele momento eu só podia confiar ou não confiar, não podia fazer nada. Eu estava do lado e o médico estava fazendo a ultrassom para saber se Poliana estava lá ainda, como é que ela estava. E no meio tempo, me permitam delongar da história, no meio tempo um médico primo meu disse assim, olha, aí agora é o seguinte, é só confiar em Deus. Não tem mais nada a ser feito, é só confiar em Deus. Claro, é isso que eu preciso fazer. Mas como? E naquele momento, sabe aquele barulhinho do coração que a gente ouve na ultrassom? Houve um espaço de tempo, assim, um silêncio, como os irmãos reverentemente fazem durante a pregação, assim, eu ficava, e de repente o coraçãozinho começou a pulsar, e eu ouvi aquele som. O que é que eu podia fazer naquele momento, meus irmãos? Isso me ensinou que eu não tenho o controle da vida da minha filha, não tenho. Ah, mas os irmãos não imaginam quantas vezes eu já repeti isso para ela, e vou continuar repetindo. Eu vou dizer a ela sempre que eu tiver oportunidade. Naquele momento eu não podia fazer nada, e Deus preservou a sua vida. Um médico já tinha dito que não tinha jeito. Mas isso não é a história toda. Nós voltamos para casa, isso já era de noite, 11 horas da noite. Voltamos para casa. E tinha que comprar um medicamento. Tinha que comprar um medicamento para iniciar o mais cedo possível. Nós estávamos em Catu. Farmácias fechadas. Cidade vizinha, farmácia fechada. Vamos voltar agora então para outra cidade. E aí quando chegou lá, o painel do carro começa a piscar o combustível, porque passei o dia todo fora, os postos fechados. E agora? Aí perguntei para a moça do pedágio, moça, quantos quilômetros para um posto de gasolina? Quantos quilômetros para um posto de gasolina? Ela disse, 14 quilômetros. E aí, Geraldinho, eu comecei a fazer cálculo. Olha, quando entra na reserva são 4 litros, 1 litro dá quanto? E aí comecei a fazer cálculo. Senhor, não tem como calcular aqui. Não tem jeito não. Olha, se o carro parar aqui, eu vou a pé lá comprar e o senhor vai reservar. Meus irmãos, para resumir a história, quando eu cheguei na farmácia, a farmácia estava fechando, a única que tinha um remédio, e a moça disse, a última caixa aqui para você. A última caixa do medicamento. Voltei, enchi o tanque, voltei para casa. E Ana começou a tomar medicamento. O que é isso, meus irmãos? Isso é uma história de uma fé simples. De uma fé simples. Eu estou contando uma história pessoal. Mas você tem tantas histórias que podem contar às novas gerações. Histórias de um Deus vivo.
de um Deus que atua hoje, é o Deus de Asaf, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente, mas esse é um Deus vivo, é o Deus da sua família, e você precisa contar essa história, como você sempre esteve nas mãos de Deus. Primeira razão, por que a família precisa ser priorizada diante das demandas do mundo? Porque a família é capaz de criar um ambiente onde a adoração a Deus é aprendida, é desenvolvida, mas além disso, a família deve ser priorizada, porque a família dramatiza o amor de Deus diante do mundo. Pastor Igor gosta dessa palavra, dramatizar. É porque o mundo não conhece a Deus, não conhece o Evangelho. Nós precisamos pregar, precisamos ensinar, mas eles não conhecem a Deus, porque não vivem por essa fé simples. O que é que eles têm? O testemunho. Então nós precisamos dramatizar. Como é que se vive pela fé? Como é que se vive o amor de Deus? Como é que vive uma família que confia no amor de Deus? Nós precisamos então dramatizar. Meus irmãos, esse salmo encerra com uma das declarações mais contundentes do Antigo Testamento sobre a eleição. Sobre a eleição baseada no amor de Deus. Olha, o Salmo 78, versículo 68. Depois de contar toda essa história, depois de falar da desobediência do povo e como o povo se desviou, Asaf então conclui falando sobre graça, falando sobre um Deus de misericórdia. Ele diz: escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião, a quem ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, a sua herança. E ele apacentou, consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Deus escolheu o seu povo, Deus escolheu a sua família, sem levar em conta o mérito. Ele escolheu se revelar a você. Alguém começou essa história de fé na sua família. Ele escolheu um, e depois essa fé foi multiplicada, foi transmitida, e agora você está aqui, diante desse desafio de contar a história da fé que você recebeu. É interessante como, nesse texto, por trás dele, há uma declaração da graça de Deus que é desconcertante, porque Deus escolheu a Davi e rejeitou a Saul. E no primeiro momento, está claro, nos livros de Samuel, que houve uma história de desobediência, de descumprimento da lei por parte de Saul. Então, para nós, seria muito fácil fechar a equação aí. Desobedeceu, então vem um que vai obedecer. Não. Escolheu pela sua graça. Escolheu aquele que foi desprezado. Samuel, inclusive, foi corrigido pelo Senhor. Deus não vê como o homem vê, ele não vê a aparência, ele vê o coração. Mas, além disso, alguns teólogos entendem que aqui Deus está dizendo que ele escolheu Lia e rejeitou Raquel. Veja o que diz Gênesis 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Mas nós sabemos que Raquel era amada por Jacó. E Lia era desprezada. E quem é Judá? Judá é filho de quem? Judá é filho de Lia, é o quarto filho de Lia. E Benjamim é filho de Raquel. Saul é descendente de Benjamim. E nesse final do capítulo, Asaf está dizendo: foi graça o tempo todo. Foi graça o tempo inteiro. Deus escolheu aquela que era desprezada. Deus escolhe aquele que não tem mérito. Deus escolhe a mim e a você, que não tínhamos condição nenhuma de estarmos em sua presença. Mas Ele nos chamou para vivermos esse amor. A família então precisa dramatizar a graça de Deus, através de um estilo de vida, e eu não me canso de repetir isso. É necessário fazer mudanças estruturais, para que isso seja facilitado, para que se torne funcional, para que a vivência da fé e do amor de Deus se torne uma rotina na sua vida. É a rotina que vai testemunhar, é a rotina que vai dramatizar o amor de Deus. É através de um jeito de viver. Se você viver como todo mundo vive,
Se você viver tendo como centro da sua vida o dinheiro, a ascensão profissional, a fama, você não vai testemunhar do amor de Deus. Não adianta falar. As pessoas querem vida, elas têm sede de vida, elas precisam do testemunho. E você precisa fazer mudanças estruturais, simplificar a sua vida, para que a sua família ensine sobre o amor de Deus. John Stott disse que a família é uma escola da vida, onde as pessoas aprendem a amar e serem amadas. A família é o lugar onde aprendemos a amar e sermos amados. Essa é a lição fundamental. Quando nós decidimos servir a Deus dessa forma, com uma fé simples e dispostos a mostrar através dos nossos relacionamentos o amor de Deus, nós assumimos alguns compromissos. Eu quero enumerar alguns deles. Nós nos comprometemos a oferecer suporte emocional aos membros da nossa família. Meus irmãos, o pastor Igor trouxe a descrição do quadro que nós vivemos hoje. Pessoas com severos problemas mentais, com necessidade de suporte emocional. Como podemos fazer isso? Nós precisamos organizar nossa família para um ritmo de vida onde seja possível acolher a angústia dos outros. Perceber quando o olhar está denunciando que não está tudo bem. Dedicar tempo para ouvir o que é que está no coração. Acolher a angústia do outro. A nossa família precisa ser um ambiente onde nós possamos escutar, de fato, os sentimentos do outro. Onde podemos ajudar os outros nas suas crises. Porque todos nós estamos sujeitos a crises, a dúvidas, a angústias. Então, a família não pode ser um lugar de julgamento prévio, de crítica severa, antes de ser um lugar onde as pessoas podem buscar ajuda. Nós precisamos tirar as barreiras, os bloqueios que podem acontecer. A família precisa ser um ambiente onde se colecione memórias positivas, memórias afetivas. Sabe aquelas datas, as datas de aniversário? Antes de pensar na festa, pense no significado que o seu filho, que a sua esposa teve naquele ano, como foi aquele ano. Aquele momento de comemoração não é apenas para exibir uma posição social, é para demonstrar gratidão a Deus. Celebre, celebre, dentro das suas condições, mas não deixe de rememorar os feitos de Deus na sua vida. A família é um lugar onde o amor é dramatizado, e na família nós temos a nossa identidade afirmada, o nosso pertencimento. Vejam, o amor incondicional precisa ser sentido. O amor incondicional precisa tomar forma de palavras, de gestos, do toque, do afeto. Para isso nós precisamos ter tempo juntos. Nós precisamos desfrutar de convivência, de tempo juntos. E eu continuarei insistindo numa falsa dicotomia entre tempo de qualidade e tempo de quantidade, dizendo simplesmente que não haverá tempo de qualidade sem um mínimo de quantidade de tempo. É preciso ter convivência para que seja possível ter um referencial de qualidade, aproveitar melhor, aprender a aproveitar a presença do outro. É preciso ter tempo juntos. É o tempo do hobby, é o tempo do passeio, é o tempo da bike, é o tempo da caminhada, é o tempo onde o importante é estar ao lado do outro, conviver, para que esses vínculos sejam fortalecidos e naturalmente as pessoas com quem a sua família convive possam perceber isso e se interessar por ouvir a história de Deus na sua família. Tempo juntos. Álbum de fotografia. Hoje o pastor Guilherme disse que não existe mais álbum de fotografia, mas eu protesto. Porque no meu tempo livre, aquele tempo que a gente chama do hobby, uma das coisas que eu gosto de fazer é colecionar foto, e foto antiga, pode chamar de velha, aquelas fotos antigas. Aí quando eu posto no grupo da família, minha irmã diz, lá vem ele com essas fotos antigas, e ninguém nem sabia que existia. Aquelas fotos daquele tempo, aqui a geração, sei lá qual é, Z, Ômega, sei lá como é que chama agora. Essa geração não sabe como era, irmão Lúcio, que a gente levava, né? Para revelar aquele filme antigo, eu lembro. Mas o que é que a foto traz? Por que a foto é tão especial? Porque ela registra um momento.
E nós vemos que esses momentos, que muitas vezes nós vamos acumulando, hoje tem tanta foto num aparelho como esse que a gente nem dá mais atenção. Mas no momento de despedida, por exemplo, no luto, nós vamos ver que as pessoas se referem a momentos como esse, que estão por trás de uma foto daquela. Momentos apenas. Álbum de fotografia. Desenvolva o amor incondicional na família. Lá em casa nós temos algo que eu não recomendo a ninguém, porque é uma frase que pode gerar interpretação diferente. É dizer o seguinte, Mariana já repete isso: não mude não. Não mude não quer dizer que eu serei complacente com os erros dela, que não educarei, não. Mas é no seguinte sentido: sabe o jeitinho dela? Sabe o jeito de ser? A forma como ela encara a vida, que é única, que é especial, não mude não. Então toda vez que a situação envolve algo que é peculiar, eu procuro lembrar de repetir para ela: não mude não, esse jeitinho seu, permaneça assim. Porque é necessário, meus irmãos, que cada um de nós tenha um lugar que seja, nesse mundo maluco, onde a gente possa ouvir isso: olha, nós amamos você do jeito que você é. Nós precisamos de um lugar, e esse lugar é a família. Por isso que a família deve ser priorizada, para que nós possamos criar esse ambiente. A família é um lugar onde nós precisamos aprender a rir de nós mesmos. Você já aprendeu a rir de si mesmo? Você já aprendeu a rir de traços físicos que você tem? Já aprendeu a rir de manias, de cacoetes, não é? Um jeito de fazer a coisa que só você sabe, não sabe com quem aprendeu, mas é seu. Rir de você. Para desopilar, mas não só para desopilar o fígado. É para você entender que Deus lhe aceita do jeito que você é. Ah, meus irmãos, Deus nos fala de várias formas. De várias maneiras Ele nos fala. E o ano passado, eu estava acompanhando a Poliana numa apresentação, no encerramento da educação infantil. E ali, tirando foto, lá vai a foto, né? Registrando. Nada de revelar, porque não tem mais revelação. Tirando foto, filmando. E de repente, na apresentação, tinha uma menina de uma outra turma com uma deficiência. E essa menina estava apresentando, e eu comecei a observar. Estava apresentando. E chegou um determinado momento em que ela elevou as mãos para os céus, e a música dizia que ela estava louvando a Deus e falava alguma frase específica. E naquele exato momento, eu ouvi Deus dizer: eu aceito o louvor dela. Deus me disse: eu aceito o louvor dela. Do jeito que ela é, eu aceito o louvor dela. Ah, meus irmãos, aquilo me quebrou por inteiro. Fiquei em cacos. Porque quantas vezes eu exijo de mim, cobro de mim, imponho exigências que nem Deus, que é um ser perfeito e poderoso, exige. E Ele está dizendo: eu aceito o louvor. É de coração? É sincero? É essa fé simples? Eu aceito. E nós precisamos aprender que muitas vezes, em casa, nós não temos aceitado. Ah, meus irmãos, Deus tem misericórdia de nós. Porque se os nossos filhos não forem aceitos em casa, eles buscarão essa aceitação em outro lugar. Em outros braços, em outras praças, em outros ambientes. Deus tem misericórdia de nós. Porque o lugar da aceitação deve ser na nossa casa. Nossos filhos erram, eles são pecadores, nós também. Mas é o lugar do abraço, é o lugar de dizer: olha, você vai ser corrigido, você vai precisar aprender com essa privação aqui, com essa disciplina aqui, mas eu estou do seu lado. Aconteça o que acontecer. Esse lugar onde o amor não é contraditório com a disciplina, com a correção, porque é um amor verdadeiro, o amor de Deus. Assim nós aprendemos que pelo menos há duas razões pelas quais devemos meditar esta semana para priorizarmos a nossa família. Primeiro, é o ambiente onde aprendemos a viver a simplicidade da fé. É um ambiente onde nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. Segundo lugar, é um ambiente onde nós podemos testemunhar através da prática do amor de modo verdadeiro, de modo intenso. Louvado seja Deus por isso. Que a sua família possa compreender, iluminada pelo Espírito Santo, esse chamado de Deus para testemunhar. Que ela possa ter essa disposição para obedecer a Deus, mas sobretudo, que ela possa demonstrar fé na graça
de Deus. Nós temos razões para priorizar. Eu quero deixar um desafio para você e para a sua família. É um desafio primeiro para mim, mas que eu quero compartilhar com você. Quero lhe desafiar a reunir a sua família. Quem é a sua família, eu não sei. Eu não sei se é marido, mulher e filhos. Eu não sei se é apenas irmãos, se é avô e neto. Reúna a sua família esta semana, todos eles. Todos eles. Reúna num culto. Reúna num momento de oração, de leitura da palavra, uma vez essa semana, só uma vez. E nessa semana, releia o Salmo 78. E depois ore com a sua família, do seu jeito, da forma como Deus orientar você, a renovar um compromisso diante do Senhor, de contar essa história para as próximas gerações. Contar os feitos do Senhor na sua família. A intervenção, o poder, as maravilhas do Senhor, os louvores do Senhor na sua família. Escolha uma das refeições. Escolha um momento em que todos já chegaram do trabalho. Separe um momento dessa semana. Reúna toda a sua família. Leia o Salmo 78. Lembre-se dessa música que nós vamos cantar agora, Salmo 78. Vamos ficar de pé?